Olá, alunos e alunas! Nas próximas aulas, vamos falar sobre a química orgânica. Na aula de hoje, estudaremos a introdução à química orgânica. Então, vamos entender alguns conceitos básicos e importantes para essa área da química, que é a química orgânica. O que é química orgânica? Acreditava-se antigamente que a química orgânica ela estudava os compostos extraídos de organismos vivos, na qual esses compostos orgânicos precisariam de uma força maior para serem sintetizados. Essa força seria a vida. A essa teoria deu-se o nome força vital. Então, a teoria da força vital ela diz que é necessário vida para gerar compostos orgânicos. Porém, um importante cientista derrubou essa teoria ao sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Então, ele sintetizou ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Dessa maneira, a definição aceita para a química orgânica, que foi proposta pelo químico alemão Kekulé, diz que a química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Além do carbono nos compostos orgânicos, nós também temos em grande quantidade o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, esses 4 elementos compõem a maioria dos compostos orgânicos. Para lembrar dos 4 elementos, vocês vão lembrar do Chon, nosso chinês querido. Chon. O carbono é o elemento central dos compostos orgânicos. Para entender seu comportamento como parte estrutural desses compostos, é necessário um estudo mais aprofundado acerca das características desse elemento, como a estrutura eletrônica, a geometria, a hibridização e os tipos de ligações. Parte do estudo do carbono nos compostos orgânicos foi feito por Kekulé e Cooper, por meio de postulados. Postulados, eles são observações experimentais acerca das características de alguma coisa. No caso dos postulados do carbono, essas características são características do carbono. O primeiro postulado diz que o carbono ele é tetravalente. Primeiro vamos entender o que é cada um desses termos. O número de ligações que um elemento pode formar corresponde à sua valência. A valência de um elemento é igual ao número de elétrons necessários para preencher a camada de valência e fazer com que esse elemento adquira a configuração do gás nobre mais próximo. Então, o carbono, ele precisa de 4 ligações. Então, ele é tetravalente. Para lembrar disso, você vai lembrar da seguinte piadinha, que diz: por que o carbono disse quando ele foi preso? Ah, eu tenho direito a 4 ligações. Segundo postulado diz que as 4 ligações do carbono são equivalentes, ou seja, as 4 ligações do carbono elas são covalentes e têm valências iguais. Terceiro postulado diz que os átomos de carbono eles podem ligar uns aos outros, formando cadeias carbônicas. Outros elementos formam cadeias, mas não tão longas e com formas tão variadas quanto o carbono. Então, essa característica ela é muito importante. O carbono ele pode se ligar
a vários outros carbonos, formando cadeias carbônicas. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o carbono. Vamos falar sobre a classificação do átomo de carbono. Nós podemos classificar o carbono como carbono primário. O que é um carbono primário? É quando esse carbono está ligado diretamente, no máximo, a um outro carbono. Então, olhando essa cadeia bem complexa aqui, então essa aqui é uma cadeia carbônica, porque tem vários carbonos unidos uns aos outros. Os carbonos estão fazendo 4 ligações, porque eles são tetravalentes. E aí a gente vai olhar quem são os carbonos primários. Os carbonos primários são carbonos da extremidade. Por quê? Para ser carbono primário, ele precisa estar ligado diretamente a apenas um outro carbono. Então, não importa o número de oxigênios, nitrogênios e hidrogênios. O que importa é a quantos carbonos o seu carbono está ligado. Então, no caso aqui, o verdinho indica os carbonos primários dentro dessa estrutura, que são carbonos da extremidade e carbonos que estão ligados a apenas um outro carbono. Então, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios e a um outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Carbono secundário é quando o carbono está ligado diretamente a 2 outros carbonos. Então, eu marquei em vermelho os carbonos secundários. Então, esse carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios e a 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. E esse aqui é a mesma coisa. Carbono terciário é aquele que está ligado diretamente a 3 outros carbonos. Então, eu marquei aqui em laranja o carbono terciário. Então, esse carbono terciário está fazendo uma ligação com o hidrogênio e está fazendo 3 ligações com outros carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Carbono quaternário é aquele que está ligado diretamente a 4 outros carbonos. Marquei aqui em roxinho o carbono que é quaternário. Ó, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é quaternário. Ei, curte aí o vídeo! Os tipos de ligações do carbono. Então, eu falei que o carbono ele é tetravalente, então ele tem que fazer 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações simples, que são compartilhamento de apenas um elétron com outro átomo de carbono ou outro elemento. Essa ligação é uma ligação sigma. Ligação sigma. Aqui, ó, eu tenho 4 ligações sigmas, que são 4 ligações simples. Ligação dupla ocorre compartilhamento de 2 elétrons com outro átomo de carbono ou outro elemento. Então, eu posso ter uma ligação pi e uma ligação sigma. Eu posso não, eu tenho que ter uma ligação pi e uma ligação sigma. A ligação sigma é a ligação simples. A ligação pi é essa segunda ligação com esse segundo elétron compartilhado. A ligação tripla, ela é formada por uma ligação sigma e 2 ligações pi. Então, aqui eu tenho uma ligação tripla, que eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações pi. A ligação pi é o compartilhamento de 3 elétrons com outro átomo de carbono ou outro elemento. Hibridização do carbono. Então, a gente vai falar da estrutura, da geometria desse carbono. Nós podemos ter hibridização do tipo sp3. Então, aqui é sp3. O que é sp3? A geometria ela vai ser tetraédrica, conforme a representação. Então, a distância entre os ligantes é de 109,5 graus. Nessa hibridização sp3,
Um elétron S do subnível S é promovido para o orbital P vazio, originando o carbono no estado ativo. Portanto, o carbono fará 4 ligações simples. Na hibridização sp3, o carbono faz 4 ligações simples, portanto, a sua geometria é tetraédrica. Na hibridização sp2, nós temos a geometria trigonal plana. Nessa hibridização sp2, um elétron S é também promovido para o orbital P vazio, originando um carbono no estado ativo. Entretanto, a fusão de orbitais ocorre entre o orbital S e 2 orbitais P, ou seja, apresenta 2 ligações simples e uma ligação dupla. Na hibridização sp, nós temos uma geometria linear. Então, aqui a geometria é linear. De forma semelhante, na hibridização sp, um elétron S é também promovido para o orbital P vazio, originando carbono no estado ativo. Agora, a fusão de orbitais ocorre entre o orbital S e o orbital P, permanecendo 2 orbitais P puros. Resumindo, apresenta uma ligação simples. Então aqui está o carbono, eu tenho uma ligação simples e uma ligação tripla. Se você tem dúvidas em relação aos subníveis de energia, volta lá na aula que fala sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, inscrevam-se no meu canal e vem química comigo! Rumble like a crazy